Imagine que você está fazendo uma caminhada tranquila pela orla de sua cidade, quando de repente vê vários navios estranhos se aproximando da orla. Atracam ali um povo estranho, com uma língua estranha, talvez um pouco parecida com a sua, mas invade ali a sua terra, sendo que você já morava ali há 1000 anos, mais ou menos, ou até mais de 1000 anos. Bom, foi isso que aconteceu com o povo da Inglaterra após a invasão nórdica, né? Esses guerreiros, os vikings no caso, eles não mudariam apenas a história da Inglaterra, mas também a história do idioma. E alguns séculos depois, uma nova invasão também acontecida lá, mudaria tudo novamente. E hoje você vai descobrir como surgiu o inglês médio, o Middle English. Eu sou Gabriel Pietrasik e estou aqui para te ensinar o inglês que funciona no seu dia a dia. Bom, olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada a gente viu como nasceu a língua inglesa, no caso o embrião ali, né, da língua inglesa, com os anglo-saxões, com os frisos, os celtas, os jutos e juntamente com o surgimento do inglês antigo. Na aula de hoje você vai descobrir como nasceu o Middle English, que basicamente, como eu tinha falado, o inglês ele foi dividido em 3 fases: Old English, que é o inglês antigo, Middle English, que é o inglês médio, e o Modern English, que é esse inglês que a gente conhece hoje. Então, entre o inglês antigo que vocês viram na aula passada, quem não viu, assista, que é o inglês era praticamente outro idioma do inglês que a gente conhece hoje, e a gente pulando tem o inglês moderno que a gente fala hoje. O Middle English é justamente o período que faz essa passagem, essa ponte entre o inglês antigo e o inglês moderno. E é justamente esse inglês aqui, na Idade Média, que a gente vai estudar hoje, certo? Bom, na aula passada a gente parou na parte que os anglo-saxões, os frisos, os celtas se misturaram ali na Grã-Bretanha, né? Inclusive tem uma diferença: Grã-Bretanha, Inglaterra, Reino Unido, né? Para quem não assistiu, mais uma vez, fica a dica, assista a aula passada, certo? Bom, então primeiro vieram os celtas, depois vieram os romanos, inclusive, tanto que tem palavras que vêm do latim e do inglês, e em seguida os anglo-saxões, que foram responsáveis pelo inglês antigo. Mas falando agora já do inglês médio, né? O que eu tinha falado do povo que estava invadindo a sua orla, a orla de sua cidade. Quem seriam esses próximos invasores? Esses próximos invasores ali da Grã-Bretanha eram os vikings, também chamados o povo nórdico, né? Basicamente, que é o povo que vivia na Escandinávia. Escandinávia que compreende a região de Norway, como você está vendo aí, Sweden, Finland, que é Noruega, Finlândia, Suécia, e ainda tem Denmark, que é a Dinamarca, que inclusive é na Dinamarca que se passa a história do famoso Hamlet, escrito por Shakespeare, né? Vamos lá. Os vikings, né, eram um povo originário dessa região, da Escandinávia, e durante a era viking, que é o apogeu, vamos dizer assim, da era viking, foi entre 793 e 1066, depois de Cristo, obviamente. E os vikings, eles são muito lembrados como os guerreiros, como aquele povo bárbaro, né, aquele povo agressivo, aqueles navios bem diferentões e rápidos para a época. Eles são muito lembrados assim. Só que boa parte dos vikings também, eles eram meros comerciantes, eles eram agricultores e, acima de tudo, exploradores também, né? Eles navegavam grande parte ali da Europa, começaram a desbravar ali a Europa em busca de o quê? De terras, de comércio, né? Riquezas e por aí vai. Então, basicamente, esse foi o povo viking, né? Resumindo, Norse people from Scandinavia, então o povo do norte, né? O nórdico na Escandinávia, período que foi de 1793 a 1066. Explored Europe by sea, então exploraram a Europa pelo mar, e os principais objetivos, the main goals: colonization, trade and raiding, né? Que é colonização, o comércio, buscar as riquezas, por aí vai, certo? Bom, agora depois que eles fizeram essa invasão, né, os vikings na Inglaterra,
que é que rolou, né? Eles chegaram no século IX, no século IX eles chegaram na Inglaterra e eles começaram lá realizando muitos ataques. Só que depois eles passaram a ordenar muitos ataques e começando a dominar territórios lá também. E durante muito tempo desses ataques, dessa colonização, dessa expansão de território viking na Inglaterra, o viking começou a ter uma influência tão grande, o nórdico, que a Inglaterra chegou a ter um rei dinamarquês chamado Canuto. Não confunda com Canudos, que é aqui a história da Bahia. Tá? Rei Canuto, rei dinamarquês, que governou a Inglaterra durante muitos anos. E isso mostra que os vikings eles deixaram de ser apenas os invasores e eles passaram a fazer parte da sociedade inglesa, né? Colocando muita influência ali dele. Você já tinha imaginado que os vikings eram tão famosos assim que chegaram a governar a Inglaterra? Pois é, isso aconteceu, né? Aqui é uma mera ilustração, né, que mostra o rei Canuto, né, chegando à Inglaterra. Continua. No caso aqui é mais a influência escrita agora, né? The Viking Influence of English, que no caso foi um período que o nórdico antigo ele começou a se misturar com o inglês antigo, porque ele era parecido. Nesse primeiro quadro aqui, vocês veem as runas nórdicas, né? O quadro branco, e esse mais antigo aqui, no caso, é o inglês antigo. Então, muitas palavras do nórdico, eles acabaram se misturando, ou como é que eu falo, se adaptando, né? Entraram no inglês, né? Então, tem palavras que, inclusive, até hoje são usadas. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Take, they, give. Todas as palavras são nórdicas, né? Tanto que lá na Escandinávia, essas palavras existem lá. Então são palavras que existiram há milhares e milhares de anos, que até hoje elas se fazem presente no inglês moderno, né? E só a título de curiosidade, mais de 1.500 palavras do inglês moderno têm origem nórdica. Além dessas que eu tinha falado, temos palavras como sky, window, knife, egg também é uma delas, law, que vem de lei, husband. Então todas essas palavras aí vieram do nórdico antigo, né? Bom, chegamos em 1066, que foi basicamente o ano que mudou a Inglaterra de uma vez por todas, né? It's one of the most important years in English history, the Battle of Hastings, que foi a Batalha de Hastings, um evento que mudou completamente essa história. Por quê? Porque foi o início da conquista normanda. Foi basicamente um rei francês que invadiu a Inglaterra e se misturou ali, basicamente, né? Então, aconteceu essa batalha, que foi travada inclusive no sul da Inglaterra, que marcou essa invasão normanda liderada por Guilherme, né? Guilherme o Conquistador, The Conqueror, que derrotou o rei anglo-saxão na época, que era o Baroldo II. Então ele entrou e isso foi a turning point of the English language, né? Foi um ponto, uma virada de chave, vamos dizer assim, na língua inglesa, né? Vamos lá. Bom, como vocês estão vendo aqui é uma mera ilustração sobre a Batalha de Hastings, né? Que foi lutada em 14 de outubro, né, de 1066. Como eu tinha falado, foi entre o Duque William, que é no caso o Guilherme, e o Haroldo II. A batalha que foi vencida pelo Guilherme, né? Ele acabou conquistando a Normandia, conquistou a Inglaterra, que já estava bem misturada com o viking, com os anglo-saxões, com o latim, por aí vai, né? Quem foi esse tal de Guilherme que conquistou, né? Ele foi, como vocês estão vendo aí, foi o líder dos invasores, né, nessa conquista. Virou o rei da Inglaterra, ou seja, um francês virou o rei da Inglaterra. E ele é conhecido como William the Conqueror.
A partir desse momento, a nova cultura passou a dominar o país e junto com ela veio uma nova língua, que foi justamente o francês. Então, o inglês ele também tem muita influência do francês. Então, só até o momento a gente já viu latim, a gente já viu nórdico, já viu inglês antigo e para essa salada de frutas aí já vai entrar também o francês, certo? Bom, grande parte das palavras que eram ligadas ao governo, que era ligado à monarquia, vamos dizer assim, ao império, ao rei, todas essas palavras administrativas possuem origem francesa, certo? Agora imagine a seguinte situação, nesse momento chegou a se falar 3 línguas simultâneas na Inglaterra. Por que isso? O povão, vamos dizer assim, falava o inglês antigo, o inglês ali, né? Os documentos oficiais do Império era feito em latim e a língua falada pelos reis era o francês. Então foi essa salada de fruta durante um bom tempo na Inglaterra, certo? Então milhares de palavras começaram a ser associadas, a entrar no vocabulário do inglês. A gramática ela se tornou muito mais simples. Muitas palavras do inglês antigo acabaram desaparecendo com o tempo e lá para frente surgiu o inglês moderno, mas aí também já é assunto para outra aula. Vamos lá, eu separei aqui algumas palavras que acabaram se misturando, palavras que eram faladas no inglês médio e como essas palavras eram em francês. Então, cloth, dress, fair, beautiful, folk, people. Inclusive tem até algumas pessoas que falam folk até hoje, são palavras que foram incorporadas no inglês. No inglês temos a palavra ghost e phantom, as duas significam fantasmas, então são palavras que acabaram se misturando. Palavras que, como eu tinha falado, os reis, né? Era o império que administrava ali. Então muitas palavras que são associadas a governo, justiça, a corte, a coroa, todas essas palavras que tem a ver com o poder, que era da elite na época, acabaram sendo incorporadas ao inglês até os dias de hoje. Então government, justice, court, crown, todas essas palavras aí vieram do francês, porque era usada naquela época, né? Então essa elite ela usava muito o francês, né? Muitas palavras acabaram sendo associadas. Outra curiosidade muito interessante, né? Tem palavras que em inglês acabam se confundindo as pessoas. Por exemplo, tem pig, que é um animal, tem pork, que no caso que você come. Tem cow, que é a vaca, e tem beef, que também seria a carne, que é feita da vaca. Então, por que isso acontece, né? Basicamente, tinham as pessoas que os agricultores, que eram o povão, que eram os ingleses, né? Eles preparavam os animais. Então, tem deer, corn, calf, goat, sheep, lamb. Todas essas palavras eram chamadas pelos agricultores na época. Mas depois que esses pratos eram preparados e chegava lá no império, chegava lá nos reis, eles davam nome para esses pratos. Então, no caso, eles chamavam cow de beef, que era a carne já da vaca servida. No caso, um exemplo muito bom também é o sheep, que é a ovelha, lá chamam de mutton. Então tem palavras que eles acabam mudando. Tem pig, que é o porco, chegava lá na hora de comer eles falavam pork. Então até hoje essas palavras que o animal é uma coisa, mas para você servir, para você comer, eles chamam de outra coisa, né? Bom, então só resumindo tudo, né, organizando essa timeline aí até o momento que a gente está agora. Então os celtas e os anglo-saxões, os celtas, veio a língua indo-europeia, o germânico, o frísio antigo, formou aí o inglês antigo, né? Que no caso se misturou com os vikings também, que depois vieram os nórdicos e os franceses, que foi o Middle English. Então
o Middle English basicamente foi a mistura do inglês antigo com latim, com nórdico e com francês. Esse é o inglês médio. Agora, a dúvida que não quer calar, né? Depois que vieram os Vikings, eles acrescentaram também novas palavras. Aconteceu a Batalha de Hastings, que foi quando um rei francês assumiu o controle da Grã-Bretanha, da Inglaterra. E por aí vai. Nessa mistura surgiu o Middle English. Então hoje nós vimos que com essas duas grandes invasões, tanto a dos Vikings quanto a dos normandos, mudaram completamente a língua inglesa. Na próxima aula, vocês vão descobrir como foi que o Middle English ele evoluiu até chegar ao inglês que a gente fala hoje, que é o inglês moderno. A gente vai conhecer, vamos falar um pouco sobre o William Shakespeare, certo? Que é assim, o patrono, vamos dizer assim, um dos principais artistas, escritores, enfim, da língua inglesa. A invenção da imprensa, inclusive, que foi o Great War Shift, acontecimentos fundamentais que rolaram nessa época para a gente falar o inglês que a gente fala hoje, né? Bom, se essa aula foi útil para você, deixe seu like, se inscreve, comenta o que você achou. E eu espero que de fato esse contexto, toda essa história que eu esteja contando para vocês venha a ser útil para que você entenda muita coisa que acontece hoje, certo? Muito obrigado e até a próxima aula.